Declaro aberta a presente reunião extraordinária de audiência pública da Comissão de Educação, atendendo ao requerimento número 56 de 2021, de minha autoria, aprovado em 15 de abril de 2021, para tratar sobre o PL 211 de 2021, que estabelece medidas protetivas à língua portuguesa, idioma oficial da República Federativa do Brasil e patrimônio cultural brasileiro, também de minha autoria. Informo que esta reunião de audiência pública é exclusivamente virtual. Convido a compor a mesa virtual os nossos palestrantes, professor Sérgio Pachá, lexicógrafo-chefe da Academia Brasileira de Letras, de maio de 2002 a julho de 2009, coordenador da equipe lexicográfica que preparou a 4ª edição do Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa da Academia Brasileira de Letras, professor Sidney Luiz Silveira da Costa, jornalista, editor, escritor, professor e estudioso da filosofia medieval, conhecido por ser um dos maiores divulgadores da escolástica no Brasil, com ênfase na obra de Santo Tomás de Aquino. Professor Eduardo Vieira, professor de robótica, matemática, física e ciências, presidente da Associação Brasileira de Pais pela Educação. E professora Tânia Maria Mansur, professora adjunta do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília, pesquisadora da relação entre opinião pública e política exterior do Brasil, fundadora e orientadora do Instituto de Pesquisa em Opinião Pública e Relações Internacionais e do Grupo de Estudos e Pesquisas em Negociações Internacionais. Informo que o Ministério da Educação foi convidado, porém, ainda não indicou o representante. Inicialmente, cumprimento a todos os presentes e, em especial, os senhores expositores. Como regra geral, peço que todos mantenham seus microfones desligados e os abram apenas quando forem usar da palavra. As câmeras devem sempre estar ligadas na medida do possível. Informo que a reunião está sendo gravada para posterior transcrição. Para melhor ordenamento dos trabalhos, adotaremos os seguintes critérios. Será concedida a palavra aos nossos expositores convidados por até 10 minutos, prorrogáveis a juízo da mesa. O debate será aberto ao final da última palestra e as perguntas deverão se restringir ao assunto da exposição. Os deputados inscritos poderão falar por até 3 minutos. Oportunamente, será concedida a palavra aos expositores para as respostas e considerações finais. Os deputados que quiserem usar da palavra poderão inscrever-se na lista de debate que está disponibilizada no CIOP ou utilizando o recurso de levantar a mão na plataforma do Zoom. Essa audiência interativa está sendo transmitida ao vivo pela internet, tendo sido aberto um chat para a participação dos internautas, que poderão enviar suas perguntas aos palestrantes. Os internautas podem votar nas perguntas e as que forem melhor ranqueadas, a depender do tempo disponível, também serão apresentadas aos palestrantes. Vamos passar, então, às exposições. Em primeiro lugar, gostaria de conceder a palavra ao senhor maior lexicógrafo-chefe, eu diria, da Academia Brasileira de Letras, né, o professor Sérgio Pachá, para a sua exposição, pelo tempo de 10 minutos. Por favor, professor Sérgio, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, deputada. Eu gostaria de dizer 2 palavras acerca deste projeto de lei que pretende modificar a língua portuguesa a fim de atender a injunções da teoria, ou melhor dizendo, da ideologia feminista. Em primeiro lugar, a língua não pode ser alterada por fulano ou beltrano. A língua é um fenômeno cultural, uma língua viva, obviamente, por estar viva, altera-se no decorrer do tempo, mas as mudanças linguísticas são sempre impessoais, coletivas e inconscientes. Para isso, basta nós pegarmos um texto
medieval do século XIV, por exemplo, digamos, uma crônica de Fernão Lopes, lermos e vamos perceber que aquilo é português, mas não é o português que nós falamos hoje exatamente como nós falamos. É o português do século XIV. E como que o português chegou até aquilo que é hoje? E ainda mais com as diferenças, as variantes que há entre o português europeu, falado em Portugal, e o português americano, por exemplo, falado no Brasil. E as grandes diferenças que há, mesmo numa única dessas seções em que a língua portuguesa é falada, digamos o Brasil, quantas diferenças não há de vocabulário, de pronúncia, entre o português falado no Maranhão, por exemplo, e no Rio Grande do Sul. De modo que as línguas variam, as línguas evoluem, mas esta evolução, repito, é impessoal, é inconsciente e é muito lenta. Uma língua não muda por decreto. O que pode mudar é o modo de representação gráfica da língua. Aí sim, por exemplo, na década de 1920, no século passado, a Turquia abandonou a escrita feita com alfabeto arábico e adotou o alfabeto latino. A língua turca continua exatamente o que era antes, simplesmente a maneira de representá-la que mudou. O oposto também poderia ter ocorrido. Ou então, suponhamos que quisessem substituir um alfabeto qualquer, digamos o alfabeto cirílico usado na Rússia, por ideogramas ou por ideogramas usados para representar um silabário do japonês. Talvez fosse possível fazer isso também, mas adotando este ou aquele sistema de escrito, a língua se manteria inalterada. O ponto a que eu quero chegar é este. A representação visual de uma língua pela escrita ou por ideogramas pode mudar. Agora, a língua não muda por decreto. Nós temos exemplos, isso me parece uma verdade intuitiva, uma verdade evidente, sem carecer de provas. É um fato de experiência, que não há decreto capaz de mudar uma língua. Ainda na década de 20 do século passado, década de 20, década de 30, enfim, quando Mussolini tomou o poder na Itália, em nome daquele nacionalismo furibundo e cego, ele resolveu combater estrangeirismos, palavras de origem estrangeira, como se todas as línguas de cultura não permutassem constantemente palavras com outras línguas. Então, ele decidiu que a palavra hotel estava banida da Itália, porque hotel é uma palavra francesa. Bom, e o que ele sugeriu no lugar disso? Albergo, que, ao que tudo indica, é uma palavra de origem germânica, mas a ciência linguística do Mussolini não ia tão longe, de modo que ele sugeriu albergo no lugar de hotel, e albergo é uma das únicas mudanças do Mussolini que ficaram até hoje. A outra que ele baniu foi futebol, porque futebol é inglês. Então, ele sugeriu uma palavra calcio, que também está lá até hoje. E acho que há mais 2 ou 3 agora. O italiano continua a ser italiano, porque não há decreto que possa mudar uma língua. E a linguagem neutra? Linguagem neutra? A linguagem neutra é uma tolice. A linguagem neutra seria uma linguagem que não fizesse a distinção entre o masculino e o feminino. Por exemplo, seria errado dizer os alunos devem estar na escola às 8 horas da manhã. O correto seria os alunos e as alunas devem estar na escola às 8 da manhã. Isso levaria a conclusões estranhíssimas. Por exemplo, o Sermão das Bem-aventuranças começaria assim: bem-aventurados os pobres e as pobres de espírito, porque deles e delas é o reino dos céus. Isso sim seria linguagem inclusiva, a menos que inventem por decreto uma terminação que valha para os 2 gêneros, ou seja, que emascule os homens e virilize as mulheres. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino delas, ou deles, deles é o reino dos céus.
uma gracinha desse tipo. Pois bem, é uma supina estupidez desse teor que estão querendo transformar em lei. Eu acho que eu não tenho mais nada a dizer, mas eu vou apenas acrescentar o que ensina um professor de português, Evanildo Bechara, na Moderna Gramática Portuguesa, de sua autoria dele. Ele vai falar do fenômeno chamado neutralização. No plano do conteúdo gramatical, a oposição masculino-feminino fica suspensa com frequência no plural, apresentando-se apenas o masculino. Assim, a menina e a prima estudiosas, no feminino, mas a menina e o primo estudiosos, em que o plural masculino se refere a substantivos de gêneros diferentes. Também o singular masculino pode, em certos contextos, assumir valor genérico e, assim, referir-se englobadamente a pessoas de sexo masculino e feminino. O homem é mortal, isto é, o homem e a mulher. Ocorre o mesmo no léxico. Meus tios pode fazer alusão a meus tios Benedito e Henrique, ou a meu tio Benedito e minha tia Noêmia. Noite e dia se dizem de parte distinta das 24 horas, mas dia pode englobar as duas partes, quando empregado em contextos do tipo passei 2 dias em Maceió. Assim, o plural, como termo marcado, apresenta um traço diferencial positivo, com valor de mais de 1, enquanto o singular, como termo não marcado, apresenta 2 valores, o contrário do outro, já que o singular é unidade, o valor genérico, pluralidade. Então, em todos estes exemplos de neutralização, o termo que abrange toda a extensão da oposição se chamará neutro, não marcado ou negativo. Englobará o termo positivo ou marcado, assim, os masculinos menino e dia são termos neutros, e os femininos menina e noite, termos positivos. Bom, eu paro por aqui, a citação eu acho que já cumpriu o papel que se desejava, e vou terminar com um trechinho do Novo Testamento, que, como muita gente está a par disto, foi escrito originalmente em grego. E é do Sermão das Bem-aventuranças, que começa no capítulo 5 de São Mateus, quando Cristo, nosso Senhor, diz: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse pauperes está incluindo os pobres de gênero masculino e feminino. O mesmo vale para o grego. A palavra para pobres, no original grego, makarioi, oi, ptokoi, bem-aventurados os pobres. Com isso, eu acho que eu posso dar por concluída esta minha pequena intervenção e... Posso sugerir, só antes do senhor terminar, se o senhor pode dizer alguma coisa da autoridade, se tem alguma autoridade, estes que propõem a linguagem neutra? Ninguém tem autoridade para mudar a língua, seja quem for. Pode ser arcebispo primário do Brasil, pode ser assim um potentado do jogo do bicho, seja lá quem for, pode ser um digníssimo representante da nação na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Ninguém tem autoridade, nem o Papa. Literalmente, nem o Papa pode mudar. O Papa pode fazer muitas coisas para mudar a língua da cidade-estado do Vaticano ou o dialeto falado em Brasília. O Papa não pode. É isso que eu queria dizer. Ninguém tem autoridade para mudar uma língua. Todos a mudam, todos concorrem para a mudança ao longo de longuíssimos espaços de tempo, sem saber que o fazem e sequer sem terem a possibilidade de querer mudar. Era isso que eu tinha a dizer. Muito bem. Perfeitamente, professor Sérgio Pachá. É uma alegria, inclusive, muito grande ouvi-lo, como sempre. E só para também esclarecer aos nobres internautas, todos aqueles que estão nos assistindo a essa audiência pública, nós temos aqui como objetivo debater o PL 211/2021, de minha autoria, que visa apresentar, estabelecer medidas protetivas
ao idioma português, como o professor muito bem falou, para refutar, para fulminar aquilo que se convencionou chamar de linguagem neutra. Então, quero agradecer ao professor Sérgio Pachá por sua intervenção, por sua brilhante exposição, e adiante passar a palavra ao professor Sidney Silveira, pelo tempo de 10 minutos. Por favor, professor Sidney, seja bem-vindo e fique à vontade. Estou sendo ouvido perfeitamente? Bom, antes de tudo, agradeço à deputada Cris Tonieto pelo convite que me foi feito. Para mim é uma honra estar aqui como usuário do idioma para dizer algumas palavras contra esta aberrante tentativa da parte de ideólogos de impor uma linguagem presumivelmente neutra. E começo por dizer que a língua, como assinalou aqui o professor Sérgio, ela é um patrimônio imaterial, ela se perfaz ao longo do tempo, e os seus movimentos são lentos, submersos, como quase que ocultos, como os movimentos das placas tectônicas da Terra. E não é pelo arbítrio de grupos, ou mesmo de um gramático isolado, que uma língua pode ou deva mudar a sua estrutura sintática, o seu léxico, etc. E aqui vale dizer, a respeito daqueles que propõem esta mudança para uma linguagem presumivelmente neutra e que são pessoas ligadas a grupos cujo financiamento às vezes conhecemos, só sabemos é que são pessoas ignorantíssimas, elas não têm autoridade gramatical, não têm autoridade política, não têm autoridade moral, não têm autoridade histórica, e como sabemos que entre estas pessoas há aquelas que se identificam como transgênero ou até mesmo transespécie, não vá nenhuma delas ofender-se se nós usarmos um ditado latino que é asinus asinum fricat, um asno coça o outro. E referido não, esta frase referida não a uma metáfora, e sim ao asno real, do mundo real. Estas pessoas não têm nem noção, porque também carecem de conhecimento filosófico, de qual seja a relação entre as palavras e as coisas, que desde Aristóteles sabemos que esta relação ela se dá na medida em que a língua é uma tentativa de aproximar o nosso intelecto do ser das coisas. Qualquer língua é assim, é uma tentativa assintótica de tentarmos chegar ao ser das coisas. Então, não só não tem autoridade gramatical, filológica, histórica, etc., como eu disse, como estão com os miolos, digamos assim, um tanto desarranjados. Lá nos Estados Unidos, a ativista Camille Paglia, que eu sou insuspeito para mencionar, ela, quando foi confrontada recentemente a respeito da tentativa da imposição da linguagem neutra por lá, ela arrasou os defensores desta tese e lembrou-nos, ela que é PhD em literatura inglesa, que a língua de Shakespeare, de Milton, etc., não está aí para ser mudada para pessoas que não conseguem juntar lé com cré. Então, nesta proposição abstrusa, feita por pessoas tão ignorantes que desconhecem que uma coisa é o gênero gramatical, outra coisa é o gênero biológico. São coisas absolutamente distintas, mas elas têm uma tara pelo biológico, elas deveriam era fazer um tratamento para curar a sua crise de identidade. E eu posso ajudar neste tratamento com a leitura aqui de um trechinho deste dicionário de gramática e linguística do grande Joaquim Matoso Câmara Júnior, que, morando aqui no Rio, morou ali na Rua dos Araújos, né? Foi um homem que deixou escritos maravilhosos. E ele diz aqui a respeito do gênero o seguinte: gênero, no verbete gênero, categoria gramatical, porque nas línguas indo-europeias se distribuem os nomes em 3 ou 2 classes, masculino, feminino e neutro. E com relação ao neutro, ele lembra-nos que o português perdeu o neutro do latim, mas ele diz uma coisa que nos serve muito aqui para exemplificar a absurdidade de quem propõe algo assim,
e, ao propor, está cometendo uma espécie de crime contra a língua, contra um patrimônio imaterial. Essa proposição é pornográfica, quase, de tão estúpida que é. E diz-nos aqui o Joaquim Matoso Câmara o seguinte: o significado de algumas palavras é variável. A distinção dos sexos é um significado da categoria para os nomes dos seres do reino animal. Mas, mesmo aí, há nomes que só têm um gênero, independentemente do sexo. Cônjuge, por exemplo, né? Testemunha. Eu aqui sou uma testemunha da estupidez que todos nós assistimos. Portanto, né, trata-se de um gênero gramatical, não se trata, né, digamos assim, daquilo que me define no plano biológico, cromossomicamente. Então, esta proposição destes grupos ideológicos ou para-ideológicos, que servem, sabe-se lá a quem, ela, podemos dizer sem medo de errar, que ela como que abarca quase todos os principais gêneros dramatúrgicos. A tragédia, por exemplo, a tragédia na antiga Grécia, sabemos que ela tinha um elemento que era muito significativo, que eram as paixões humanas, de um lado, e o outro elemento era o fado, o destino, algo que acontecia, que era a revelia das vontades dos homens, e se cumpria, né? A tragédia de Édipo Rei aí está para nos dar prova disto. Então, a comédia, a farsa, então, os autos, que no século XIV eram gêneros curtos, cômicos, mas sempre com caráter transcendente, tudo isso está implicado nestas proposições da ideologia do gênero, já que há um aspecto cômico, que é a coisa a ser proposta por pessoas que não têm nenhuma base gramatical, nenhum conhecimento de literatura e, portanto, dos meandros semânticos mais elevados do idioma. E aqui eu me valho de um outro autor importante, que foi mestre pessoal do meu querido amigo professor Sérgio de Carvalho Pachá, que foi o Gladstone Chaves de Mello, que ele diz-nos que a constituição do vocabulário numa língua, ela se faz por um tripé: continuidade linguística, ou seja, aquelas palavras que estavam lá na origem do idioma. No nosso caso, elas provieram do latim vulgar e também da literatura do romance lusitânico, a importação estrangeira e a formação vernácula. Ora, esta proposição de mudança para uma linguagem neutra não obedece a nenhum desses cientificamente comprovados pontos de mudança de uma língua. Então, trata-se, como se vê, de algo que nem sequer poderia ser levado a sério. E, no entanto, nós vemos com tristeza, inclusive, juízes, magistrados a defenderem esta linguagem presumivelmente neutra. O que eu já li de notícias aí, outro dia, um magistrado, não vou mencionar nomes, citando um dos ideólogos do gênero que defende essa pataquada, um asno que defende essa pataquada, ele, repetindo esse ideólogo, ele disse o seguinte: bom, o português não tem gênero neutro, o inglês tem, the chair, the computer, etc. Mas, pelo amor de Deus, isto é de uma ignorância supina. E o inglês é o inglês, o português é o português, pau é pau, pedra é pedra. Estas pessoas fazem me lembrar um escritor surrealista, porque todos esses gêneros literários aqui mencionados, a eles podemos agregar uma pitada de surrealismo. E nós tivemos aqui no Brasil um escritor emérito, notável por seu talento, que foi o Campos de Carvalho, um surrealista, e ele começa o seu romance A Lua Vem da Ásia, dizendo a seguinte frase: aos 14 anos, matei o meu professor de lógica, alegando legítima defesa. E que defesa seria mais legítima? Pois muito bem, estes são assassinos da lógica, assassinos do bom senso. Nós nos colocamos aqui, eu quero muito ser confrontado aqui por alguém da posição contrária. Eu e o professor Sérgio aqui ao meu lado estamos babando
na gravata que não trouxemos, à espera de que alguém venha defender esta pataquada aqui, tenha essa disfarçatez de defender algo que não se pode defender por quem tem 2 dedos de miolos na testa em momento nenhum. Então, eu sei que hoje vivemos a ditadura do politicamente correto, né? Algumas palavras caem de acordo com o arbítrio desses grupos, elas significam o que eles querem que elas significam. Acontece o seguinte, cada palavra tem uma história única, tem um perímetro semântico próprio, então não é o arbítrio. A intenção de uma palavra, quando eu digo uma palavra, não é o fulano, cicrano ou beltrano que vão dizer qual é a intenção com que a pronunciei. Então, hoje, somos racistas de acordo com o freguês, somos genocidas e daí por diante de acordo com o gosto do freguês. Então, algumas palavras, ideologia do gênero, ideologia trans, etc., dependendo de quem as diz, podem representar a liberdade em seu grau máximo ou então o supremo preconceito. Mas se formos perguntar a estas pessoas o que é a liberdade do ponto de vista ontológico, da sua realidade profunda, elas não saberão dizer que liberdade é a liberdade daqueles que concordam conosco para estas pessoas. Elas não saberiam fazer uma exposição assim de improviso, como este que vos falo está fazendo, a respeito da natureza da liberdade como realidade imaterial e inexpugnável, que se materializa nos atos de escolha. Estas pessoas, a Camille Paglia disse muito bem lá nos Estados Unidos, são ridículas e, portanto, não poderiam ter nem sequer voz numa sociedade que já não estivesse numa sociedade minimamente séria, uma sociedade em que as pessoas não achassem que as suas vontades, suas próprias crises de identidade são o que deve ser consagrado em lei. Então, assim, eu acordei hoje, né, me sentindo, né, um cabra fêmea, né? Um cabra, né? Me perdoem o senso de humor, né? Que sociedade horrível, né? Até para ter senso de humor a gente tem que pedir desculpas, né? Cabra é uma palavra do gênero feminino, mas aqui eu a usei como silepse de gênero. Estou falando um cabra, mas a tradição nordestina diz que cabra é macho, mas o sujeito trans pode achar-se um cabra fêmea. Então, assim, ele pode achar-se o que ele quiser, só que não queira meter a mão na língua de Fernando Pessoa, na língua de Camões, o nosso maior poeta, na língua de Machado de Assis, o nosso maior prosador. Essas pessoas não sabem, estão com a cabeça, não digo no mundo da lua, mas na quinta covanca do inferno de Dante. São pessoas que realmente não devemos levar a sério, têm que ser expurgadas, humilhadas do ponto de vista do conhecimento, para, quando tentarem defender essas teses abstrusas, seja posta a nu a sua ridiculez. Aliás, qual é o gênero da palavra ridiculez? Tentemos aplicar esta bobagem. A língua portuguesa seria, se ela fosse aplicável, pulverizada. E Cris, deputada Cris Tonieto, Vossa Excelência, melhor dizendo, não seria mais uma parlamentar, seria lá o que essas pessoas quisessem que Vossa Excelência fosse. Então, não levemos isto a sério. Não sei se ultrapassei os meus 10 minutos regulamentares, diga-me lá, deputada, se eu estiver ultrapassado, eu interrompo aqui a exposição, mas o principal já ficou dito. Esta tentativa de imposição de uma linguagem neutra, ela deve ser, e é o que o PL da deputada Cris quer fazer, ela deve ser expurgada, deve ser colocada de lado, né? Não deve nem sequer ser levada a sério. Então, defendamos, parabéns, deputada, defendamos a língua portuguesa, é a língua em que nos coube viver, uma língua, existimos em português, é muito bonito isto, o português é uma língua pictórica, com possibilidades expressivas, semânticas extraordinárias, e não são estes ignorantes de má morte, né? E de má vida também, que vão nos dizer todes. Aliás, todo seria exatamente uma das palavras que pertencem, tudo, todo, isto,
aquilo, seriam palavras que no português são neutras. Eles nem sabem que há em português, embora o gênero neutro, que ficou em outras línguas, não haja no português, algumas palavras são neutras. Então, fica aqui dado o recado, colocamos-nos à disposição depois para responder a perguntas, mas estas pessoas são, ao mesmo tempo, a um só tempo, trágicas, cômicas, farsescas e surrealistas. Então, vamos dar os nomes aos bois, e não aos bois, aos bois. E às vacas também, claro. Muito obrigado. Professor Sidney, primeiro preciso dizer-lhe que, além de uma alegria ouvi-lo, é também um alívio, né? Com um senso de humor e com um conhecimento hercúleo que o senhor tem, certamente pôde trazer um pouco de luz nesse obscurantismo que nós... aliás, que eu diria que esse obscurantismo que jaz, né, no mundo, porque, infelizmente, a gente precisa dizer, reforçar, reiterar o óbvio, porque é impressionante nós precisarmos fazer uma audiência pública para proteger a língua, né, portuguesa. O idioma pátrio é um absurdo nós precisarmos fazer uma audiência pública para falar dessa obviedade. Mas, como os tempos são sombrios e há essa tentativa quase que ostensiva de se assassinar o português, se faz necessário que assim façamos, né? Ou seja, se faz necessário que nós estejamos aqui nessa audiência pública para tratar do óbvio. Então, agradeço imensamente suas palavras, com pitadas de senso de humor e com maestria, abrilhantou aqui a nossa audiência pública juntamente com o professor Sérgio Pachá. E agora, sem mais delongas, gostaria de passar adiante a palavra, a exposição, por 10 minutos, ao professor Eduardo Vieira. Por favor, professor, fique à vontade, seja bem-vindo. Muito obrigado, deputada Cristo Nieto. Estendo aí os cumprimentos aos membros da comissão. É um prazer enorme estar aqui na companhia do Sérgio e do Sidney, realmente é uma alegria muito grande. Sensacionais exposições. Bom, como eles são realmente ícones, né, da defesa da nossa belíssima língua, eu não vou, então, discorrer aqui sobre detalhes, vamos dizer assim, gramaticais, né, e de estrutura linguística, porque, enfim, eles já fizeram isso de forma muito melhor do que eu jamais poderia tentar fazer. Então, eu vou focar aqui um pouco nos objetivos, né, da tentativa de imposição do gênero neutro na língua portuguesa, que também vale a pena a gente ver, né, o que motiva essa turma, né? E eu compartilho de todos os adjetivos, né, que o Sidney aplicou a essa turma, sem dúvida alguma, mas vamos entender então um pouquinho, né, o que eles querem com isso, né? Alegadamente, o uso do gênero neutro serviria para atender às demandas, né, da turma que não se define, né, da turma que não se define enquanto biologia, né? Apesar do cara ter lá o cromossoma XY, ele nega aquela herança biológica e ele presume que ele pode fazer parte de uma classificação diferente, né, da classificação de sexo, que é o que determina a nossa vida, né, biologicamente falando. Então, essa turma criou uma estrutura complicadíssima, né, de sei lá quantos gêneros, isso muda cada dia, deve ter, até cadeira deve ser gênero, e eles pretendem que a gente se submeta a essa distorção, né, de pensamento. Ora, evidentemente, né, que isso tem uma função, né? Então, quando a gente não aceita o uso do gênero neutro, a gente não está desrespeitando, né, as questões de cunho sexual e de percepção pessoal de cada um dessa galera. Não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, a gente está enxergando o que está por trás disso, porque, evidentemente, né, não é o rapaz confuso com a sua sexualidade que está brigando por isso. Essa narrativa ela foi criada por pessoas que pensam bastante nos impactos e nas decorrências desse tipo de solicitação, né? Então, eu cito aqui Saul Alinsky, que no seu livro Regras para Radicais, deixou isso bem claro, né? A questão nunca é a questão é sempre a revolução. Então, como nós podemos fazer para trazer mais força para a revolução? E o que pretende a revolução, né? Basicamente, a revolução pretende a
a destruição, a pulverização do tecido social, para que então se imponha uma solução usualmente totalitária e, evidentemente, controlada pelos elementos geradores dessa narrativa. Então, uma forma bastante eficiente de se fazer isso é justamente você atacar a linguagem. Ora, bolas, a gente pensa através da linguagem. Se eu coloco uma série de restrições e, principalmente, de regras complicadíssimas e de dubiedades nos significados, né, das palavras, eu compliquei muito a minha capacidade de pensar mesmo internamente. E, evidentemente, eu coloquei severos obstáculos, né, na minha capacidade de comunicar esses pensamentos para as outras pessoas. Então, o que acontece? Né? Se torna muito mais difícil para uma pessoa qualquer criticar as barbaridades totalitárias que, sem dúvida alguma, sobrevirão, né, a essas barbaridades gramaticais, nesse momento. Né? Então, a gente começa a ficar emperrado. Quem sugeriu essa linha de pensamento com brilhantismo foi o George Orwell, no seu livro 1984, onde existe a criação da nova língua, que é justamente uma série de regras e amarras que tornam o pensamento quase uma coisa impossível, né, para os pobres coitados dos personagens dessa obra. Né? Então, como bem colocou o professor Sérgio e o professor Sidney, a língua é viva, né? Ela é modificada naturalmente. E aí um comentarista aqui do nosso chat no YouTube estava dizendo: mas vocês querem proteger a língua com uma imposição de uma lei? Isso é um absurdo, isso é um contrassenso, vai justamente contrário a tudo que vocês acreditam. Não, meu caro, evidentemente não. Né? A gente está justamente querendo evitar a imposição pontual e artificial, né, de um grupo de ungidos elitistas que, na verdade, quer uma coisa completamente diferente, ou seja, ainda por cima são canalhas, né, porque disfarçam a sua real intenção. Então, a gente está protegendo a língua para que ela flua naturalmente com a lentidão que tais modificações acontecem como sempre. Né? Ou seja, é o que o professor Sérgio Pachá disse, né? Não há decreto que possa modificar a língua e, da mesma forma, não há decreto que possa impedir a modificação da língua. Então, a língua vai seguir o seu curso natural, desde que não hajam imposições artificiais, como é o caso da tentativa de imposição de gênero neutro, que começa, evidentemente, pelas escolas, porque os regressistas que trabalham para a destruição do nosso tecido social e mesmo da nossa civilização, como nós a entendemos, né? Eles aplicam a principal força da sua ação nas escolas. Então, é evidente que a gente, na verdade, está defendendo a evolução natural da língua. Né? Toda a tentativa, de cima para baixo, de impor regras bizarras a uma língua, dão com os burros na água, né? Que é uma expressão bastante portuguesa. A gente já teve um exemplo aqui ótimo, né, na Revolução Francesa. Né? Os jacobinos não só cortavam a cabeça das pessoas, né? Eles também impunham modificações linguísticas. Por exemplo, o dia do que ficou conhecido como golpe do 18 de Brumário, né? Ele, na linguagem, na nova língua revolucionária francesa, aconteceu no dia 18 do mês de Brumário do ano 8, né? Na verdade, 9 de novembro de 1799. Eles mudaram tudo, tentaram impor um novo calendário, né? Porque, afinal de contas, um calendário que tinha origem em alguma coisa parecida com a igreja teria que ser modificado. Né? Tudo isso morreu, evidentemente, né? Junto com as cabeças que depois rolaram dos próprios revolucionários. Né? Então, é evidente que um esforço de preservação da língua é fundamental. Agora, essa turma também fala, né, que a gente deveria ser mais inclusivo, né? Justamente acolhendo, então, o gênero neutro. Então, vou dizer para vocês o seguinte: a preservação da norma culta, né, e o ensino da norma culta para os estudantes é justamente a medida mais inclusiva possível. Por quê? Como você consegue ascender socialmente? Ora, o melhor exemplo que a gente tem, né, é, sem dúvida alguma, Machado de Assis. Machado de Assis não nasceu multimilionário num palácio, né, no Flamengo, né? Definitivamente não. Mas como ele ascendeu? Como ele ascendeu a se tornar um escritor conhecido no mundo inteiro, né? Reconhecido como um gênio. Repara, ele não é louro de olhos azuis, né? E ele é reconhecido no mundo como um gênio. Ele ascendeu dominando a norma culta da língua portuguesa, né? E se você for estudar a história dos ex-escravos americanos, quando eles foram libertos, todos os ex-escravos que conseguiram uma rápida ascensão socioeconômica,
eles assim o fizeram por estudar a norma culta, né, do inglês, nesse caso lá nos Estados Unidos, né? Existem vários relatos de próprio punho, porque, afinal de contas, eles se tornaram escritores e professores de sucesso justamente porque eles dominaram a norma culta. Então, isso vai, né, de encontro completo a ideólogos regressistas, né, como, por exemplo, chama-se de professor Marcos Banho, que ele presume na sua obra Norma Oculta que a norma culta deveria ser negada, porque a imposição dessa norma culta com a consequente correção dos erros de português seria uma opressão da elite brasileira contra o aluno. E assim ele, evidentemente, né, estaria condenando aquele grupo de alunos à permanência no seu extrato socioeconômico original, porque como você vai ascender, né, socialmente se você não consegue falar decentemente o português, né? Então, usualmente, quando o regressista defende uma pauta, você pode multiplicar essa defesa por -1, porque, na verdade, ele está querendo justamente o inverso do que ele se propõe. Então, sim, vale a pena a gente preservar a norma culta. Esse projeto de lei, né, 211 de 2021, da deputada Cristiane Nieto, é justamente um esforço de preservação da língua portuguesa e da norma culta, que é um patrimônio cultural da nação brasileira. E justamente os regressistas trabalham sempre para destruir os símbolos da nossa belíssima nação, né? E um dos símbolos é essa bandeira, né, que já foi mais bonita, né, mas ela foi modificada em 1889, mas eu uso essa, né? Mas, enfim, e outro dos símbolos é a nossa maravilhosa língua portuguesa, né? De Camões, de Machado de Assis e de tantos outros gênios da língua. Então, é claro que eu tenho que defender esse projeto de lei. Ele não é opressor, ele não é persecutório, ele não é nada diferente de uma defesa muito branda do óbvio ululante, né? Que é que a língua portuguesa deve evoluir naturalmente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que te agradeço, professor Eduardo Vieira, também uma honra ouvi-lo. É impressionante como precisamos reafirmar, né, mais uma vez, a necessidade de estarmos aqui para defender, salvaguardar o nosso idioma, que infelizmente tem sido tão violado. Enfim, aqueles que são os assassinos da nossa língua estão buscando fazê-lo, né, deturpando o nosso vocabulário. Então, é uma alegria poder contar com o senhor nessa trincheira de defesa do nosso idioma. E agora, gostaria de passar a palavra para a professora Tânia Monsur, inclusive agradecendo a sua disponibilidade de tempo, professora também, e, inclusive, percebi que a senhora está presencialmente, então te agradeço também por isso. Então, essa audiência ela está ocorrendo de forma virtual e a professora Tânia está presencialmente na Comissão de Educação. Então, te agradeço também por isso. Por favor, pode ficar à vontade para fazer uso da sua palavra por 10 minutos e, no caso, também desejo dar as boas-vindas para a senhora. Por favor, professora. Muito obrigada. Na verdade, os outros compromissos próximos, eu preferi estar aqui também porque gosto de prestigiar, né, o locus aqui, que seria esse da Casa do Povo, né? Mas muito obrigada, deputada Cristiane Nieto, por ter me convidado. E, inicialmente, fiquei pensando, meu Deus, que contribuição que eu posso dar para um momento desse em que pessoas tão ilustres e tão conhecedoras do assunto vão falar antes de mim. É até difícil falar depois deles todos e, de qualquer forma, como sou professora de Relações Internacionais, eu achei importante trazer alguma contribuição que tivesse a ver também com a minha área, ou pretender trazer, né, pelo menos, e basicamente vou trazer algumas reflexões que eu faço como usuária da língua portuguesa, desse instrumento maravilhoso que é a nossa língua, dessa gigantesca língua portuguesa em termos de significado, em termos de força, pujança, beleza, uma complexidade maravilhosa que revela muito do que nós somos, né? Então, eu agradeço demais pela oportunidade
E vou tentar, para justamente tentar ser bastante sucinta, vou passar aqui rapidinho por umas notas que eu fiz, tá? Vocês me permitem fazer uma leitura, porque os outros que conhecem muito podem falar de improviso, e não é meu caso. Então, eu vou primeiro fazer um apontamento sobre o que seria a linguagem inclusiva ou não sexista e a linguagem neutra, né? Então, a linguagem inclusiva, que se utiliza hoje, né, esse tipo de terminologia, ela procura essa comunicação que abranja homens e mulheres, não excluindo nenhum grupo nem o outro. Ela acaba incorrendo, muitas vezes, em pleonasmos, em redundâncias, por exemplo, quando se diz bom dia a todos e todas, né, eu acho isso bastante indevido, está em desacordo com a norma culta, mas ela não pretende necessariamente uma mudança das estruturas da língua portuguesa, como, por outro lado, presume a linguagem neutra. Então, eu vou falar basicamente de linguagem neutra e das suas propostas e premissas, e depois vou apresentar 2 casos, o caso do Canadá e o caso da França, para a gente poder refletir sobre isso, tá? A gente não tem que seguir exemplo de nada, cada país, cada língua representa uma determinada cultura, mas eu acredito que, vendo exemplos do que acontece em outros países, a gente possa também ilustrar, né, a nossa própria visão sobre o tema. Então, eu acredito que, primeiramente, a gente tem premissas equivocadas dessa proposta de linguagem neutra no Brasil, né? Tem umas premissas que ou são explícitas ou estão ali no fundo da visão de quem propõe a linguagem neutra. Uma delas é de que a língua portuguesa seria machista, porque o neutro é abarcado pelo masculino. Essa é uma forma anacrônica completa de se tratar do tema, porque, obviamente, a gente está falando de um termo de atualidade ou de um termo muito recente para nos referirmos aí a uma realidade de séculos, uma construção histórica, cultural, sociológica, antropológica de muitos séculos, né? Então, essa é uma premissa errada pela própria natureza. A língua portuguesa impõe uma linguagem binária, né? Mas a linguagem é uma forma de nós nos reportarmos à realidade, de tratarmos da realidade, de refletir a realidade, de pensar e comunicar a forma como nós enxergamos a realidade. A realidade também é binária, né? Então, não existe nenhum problema em se utilizar esse binarismo, a priori. A língua portuguesa exclui minorias, seria uma outra premissa, né? Mas, na verdade, essa é a premissa fundamentalmente mais errada, na minha visão, porque a língua não exclui ninguém, não exclui nada. Quem exclui são as pessoas que utilizam esse instrumento da língua para, possivelmente, excluir, né, grupos ou pessoas. E, então, não seria necessário alterar arbitrariamente a língua, principalmente em se tratando de uma proposta que é fundamentalmente ideológica, para evitar a exclusão. A exclusão e a inclusão podem ser tratadas de igual maneira pela língua portuguesa como ela é. A linguagem neutra seria inclusiva, né, a priori, de grupos minoritários, mas acontece que ela também é excludente de uma série de grupos, né? Eu fui, por muito tempo, professora de língua inglesa como ESL, né, inglês como uma segunda língua. E eu fico imaginando os estrangeiros que já têm alguma dificuldade em entender a complexidade do português, né, com essa inclusão aí de uma perspectiva dessa neutralidade distorcida também, que a linguagem neutra pressupõe, né? Mas existem problemas para disléxicos, potenciais problemas, né? Para disléxicos, para surdos que fazem leitura labial, tem uma série de problemas aí. Então, essa proposta de uma linguagem que incluiria um grupo que é muito, muito minoritário, acabaria excluindo grupos que, de repente, até são mais numerosos, né, do que esse grupo. E eu queria falar sobre isso, uma coisa que me toca profundamente, porque eu amo o falar caipira. Eu sou do interior de Minas Gerais, minha família é toda do interior, minha família de origem, né, é do interior de Minas Gerais, e uma coisa, para mim, apaixonante é o modo caipira de falar. A música caipira revela muito da minha cultura também, tal. E imagina se os caipiras se rebelassem, assumissem algum tipo de poder político e algum tipo de poder jurídico e decidissem impor a mudança da língua portuguesa a partir do sentimento que eles teriam de estar excluídos da norma culta.
né? Então, o caipira que usa normalmente poucos plurais, que conjuga os verbos de uma forma muito própria, que eu acho assim, saborosa e muito interessante, mas, de repente, você resolve impor isso porque eles se sentem, é uma questão emocional e de sentimento, eles se sentem excluídos da norma culta, então decidem que nós vamos mudar. Quer dizer, não dá para a gente pensar nesse tipo de mudança arbitrária a partir do sentir ou do emocionar-se ou do perceber-se dessa ou daquela maneira, né? Então, é só para falar de um grupo que tem... Eu, na minha família, inclusive com a minha irmã, a gente consegue falar numa língua própria que a gente aprendeu com 2 amigas, e a gente falando com as pessoas não sabem o que nós estamos falando. Agora, imagina se a gente tivesse alguma dosezinha de poder e resolvesse mudar a língua portuguesa a partir disso, porque a nossa forma de falar não está incluída na norma culta, né? Outra premissa completamente errada é de que a imposição de normas e de burocracia muda a língua. Isso já foi falado por quem me antecedeu, mas a gente acaba caindo nesse paradoxo louco, né? Assim, o brasileiro é tão viciado em Estado, né, que a gente tem essas tentativas de impor uma forma de falar a partir de ações no âmbito do Estado, e a gente precisa de uma lei para preservar a língua portuguesa, né? Então, realmente, é uma coisa que parece um paradoxo, mas que, na verdade, é o recurso que nós temos para segurar as pontas aí dessas mudanças que se pretendem arbitrárias. Então, ou que, pelo menos, que são arbitrárias e que se pretende fazer, né? Aí eu, então, trago, a partir dessas premissas, eu trago o caso do Canadá e depois falo do caso da França, para a gente refletir, então, sobre esses aspectos todos aí, a partir também dessa ideia, dessas premissas que eu propus e que são as formas como eu enxergo, né? No Canadá, então, em 2017, se passou a Bill C-16. Então, essa lei acrescenta as palavras identidade ou expressão de gênero em 3 setores, na área de direitos humanos, no Código Criminal, quando se fala de discurso de ódio, e na seção do Código Criminal que trata da gradação das penas. Então, os juízes poderiam levar em consideração o tal do crime de ódio para imputar penas maiores às pessoas infratoras, né? Então, você tem um problema de criminalizar a expressão, a livre expressão, porque você baseia essa coisa de crime de ódio em como a pessoa se sente em relação àquilo que você fala. Mas a gente tem que saber, então, que o debate no Canadá tem sido muito forte e a liberdade de expressão lá se considera, muitos a consideram ameaçada, porque você não está só proibindo o uso de uma expressão, você está forçando como que deve falar esse ou aquele a partir dos sentimentos que alguma pessoa possa ter em relação eu prefiro que você me chame de Z ao invés de he or she, né? Então, isso você precisa adivinhar, e se você mesmo por erro chamar essa pessoa pelo pronome que ela não queira, você pode estar incidindo aí num crime. Isso daí é um processo complicadíssimo, né? Então, a gente imagina que, abrindo a guarda para impor a linguagem neutra no Brasil, a gente também pudesse evoluir para esse tipo de situação de criminalização da liberdade de expressão, no fim das contas, né? Então, a gente teria um problema grave aí. Presume-se também no Canadá que você tem que evitar a ofensa, né? Mas a gente, ao se comunicar, a gente tem que prever a possibilidade da ofensa, porque ninguém tem o direito de não ser ofendido a priori. A gente pode se considerar ofendido posteriormente, e depois existem crimes, né, no ordenamento jurídico brasileiro que prevê punição para quem realmente ofender, caluniar ou difamar outra pessoa, né? Então, isso daí você sugerir que se utilize um determinado tipo de pronome é uma coisa, agora, você obrigar o uso desse pronome é outra, né? Então, está tendo um debate gravíssimo no Canadá ainda, apesar de que essa lei passou, né? E lá não se fala especificamente de pronomes, mas tem leis locais ou provinciais que falam do uso do pronome, a obrigatoriedade de se usar o pronome preferido da pessoa, então é uma coisa bem complexa. Já no caso da França, no movimento contrário ao que aconteceu no Canadá, isso depois de um enorme debate, o governo, já sob a presidência do Emmanuel Macron, em 2017,
proibiu o uso da linguagem neutra ou inclusiva nos documentos oficiais. Então, acabou distribuindo uma circular que veta o uso disso que eles chamam de gramáticas, que não façam a distinção entre os gêneros. Então, isso foi em 2017. Né? O argumento fundamental é de que isso seria um perigo mortal para a língua francesa, porque, obviamente, na França, o masculino abarca o neutro, como é o caso do Brasil também. Né? O neutro e o masculino utilizam palavras, né, iguais obviamente, em se falando de plural é uma outra coisa, mas no caso da questão de gênero especificamente. Né? E, recentemente, em maio, o Ministério de Educação da França proibiu o ensino da linguagem neutra ou inclusiva nas escolas. E aí eu queria relevar aqui os argumentos fundamentais. Eles entendem que há um momento de luta contra discriminações sexistas, violência conjugal, disparidades salariais entre homens e mulheres, mas a linguagem inclusiva pode parecer colaborar para essa luta, mas, na verdade, é danosa à prática e à inteligibilidade da língua francesa. Uma língua procede de uma combinação secular da história com a prática. Né? E a proposta da linguagem inclusiva danifica e violenta, eu estou usando os termos deles, tá? Os ritmos da evolução da língua, e isso foi mencionado também por quem me antecedeu aqui, com toda a riqueza de conhecimento que todos têm. Né? Então, não se pode danificar e violentar os ritmos da evolução da língua dessa forma ainda arbitrária e não consensual, é outro elemento bastante relevante. Não se pode danificar a língua francesa porque ela é um tesouro precioso que, em sua beleza e fluidez, deve ser preservado de querelas e instrumentalização. Isso também é muito importante observar. A escrita da linguagem neutra dificulta a leitura em voz alta e a pronúncia. A linguagem neutra complica demais a aprendizagem das crianças. E para as pessoas deficientes ou com problemas de aprendizagem, então, isso também acaba tornando essa língua excludente, porque dificulta o acesso ao francês. Então, o que a gente poderia, já para concluir, aprender com isso ou refletir, como poderíamos refletir a partir disso? A língua portuguesa é um patrimônio nosso, do povo brasileiro. Qualquer alteração dessa língua deve estar acoplada a mudanças orgânicas, culturalmente sólidas, desenvolvidas na longue durée, como dizem os franceses, né, ao longo do tempo e na longa duração. Modismos e ideologias não podem ser os motores das mudanças linguísticas, sob pena de, obviamente, descaracterizar completamente a língua, desprender a língua da sua história, desapegar a língua da memória, limitar o horizonte de consciência das pessoas, diminuir com isso a inteligência, permitindo a manipulação e ensejando tiranias, como também foi dito pelo meu antecessor, Eduardo Vieira. O respeito às pessoas é um requisito básico da convivência humana. É uma necessidade da vida relacional e o ser humano é relacional. Mas ele não pode ser imposto por burocracias e normas. Né? Então, também a língua brasileira é idioma oficial do Brasil, isso é claro e evidente, né? Inclusive, isso posto na legislação. Então, a imposição de mudanças que a descaracterizem pode ser configurada, em última instância, como uma ofensa à própria norma constitucional. Do mesmo modo, a utilização de linguagem neutra ou uma proposta de dialeto, né, em salas de aula, que é exatamente o que o projeto da deputada Cristonieto pretende evitar. Né? Em substituição à norma culta ou alterando a norma culta da língua portuguesa, você não autorizar a utilização desses dialetos é uma forma de proteger realmente a língua portuguesa, mas isso não significa que se esteja proibindo as outras pessoas, ou quem achar por bem, falar dessa maneira. Eu não sou proibida de falar na minha língua familiar com a minha irmã. O caipira não é proibido de falar o caipirês, né? E as pessoas que usam a linguagem neutra vão poder continuar usando, elas só não poderiam impor isso à totalidade da população. Né? Elas vão continuar se expressando livremente à sua maneira, só que elas permanecem com essa possibilidade, mas aí também permanece intacta a norma culta, porque a língua vem da formação também de convenções. Né? Se nós podemos alterar arbitrariamente essas convenções a partir de qualquer moda ou qualquer ideologia ou da forma de pensar de quem detém os meios, né, da linguagem ou de quem detém o poder, né? Então a gente acaba descaracterizando e a gente perde memória com isso. Né? Isso é uma forma muito
fácil de manipular as pessoas, elas se destacam, elas se atomizam e elas acabam não tendo essa vinculação natural que a língua favorece, essa língua que se altera de forma, eu chamei de orgânica, mas obviamente é não imposta, né? Como foi também mencionado pelos professores, pelo professor Sérgio em especial, mas eu acredito então que de fato a gente precise preservar esse patrimônio incrível que nós temos, que é a língua portuguesa. O meio que nós temos é esse meio legal, e que não invalida a possibilidade de, como a gente vê por aí, uma série de manuais de linguagem neutra, né? Cada um que utilize se bem o aprouver, mas não se imponha isso de forma tão arbitrária, contundente e não consensual à população brasileira. Esse é o meu ponto de vista. Eu agradeço mais uma vez a deputada pelo convite. Eu é que agradeço, professora Tânia, pelas valiosas contribuições. Realmente uma honra também poder ouvi-la. E é impressionante, né? Eu diria que o idioma em si, né, é considerado aí tanto na estrutura interna daquilo que a gente chama norma culta, quanto nos próprios desdobramentos que lhe conferem a dignidade e a universalidade da expressão literária, ela constitui um patrimônio cultural imaterial das nações. E isso está presente nos registros escritos que nos revelam a história, a identidade nacional, né? E, assim, chega a ser impressionante, porque a chamada linguagem neutra é um subproduto intelectual e aplicação prática temerária da dita teoria de gênero, no âmbito tanto da comunicação humana, que ali não apenas verifica-se totalmente incompatível com a índole do nosso idioma, como também submete ali aos critérios ideológicos normas que antecedem discussões intelectuais de qualquer espécie. E isso exibe uma equivocada, vamos dizer, concepção puramente instrumental da linguagem e ameaça, por sua vez, a eficácia da própria língua portuguesa como um veículo para a transformação, ou melhor, para a formação, né, intelectual e aquisição da cultura. E é o que eu penso também, né, tendo em vista tudo aquilo que foi muito bem colocado, tudo aquilo que foi muito bem falado pelos senhores. E eu sou autora desse requerimento de audiência pública e gostaria aqui de fazer uma pequena quebra de protocolos antes de nós adentrarmos aqui a parte das perguntas. Eu até vou abrir imediatamente uma moção de aplausos que, em 2019, eu fiz questão de protocolar junto a esta comissão. Deixa eu só abrir rapidamente. Enfim, abri aqui. Peço perdão, mas é uma quebra de protocolo, acho que mais que necessária nesse momento. Eu, em 2019, protocolei um requerimento, uma moção de aplauso ao professor Sérgio de Carvalho Pachá, que é doutor em Língua e Literatura Hispânica pela Universidade da Califórnia, mestre em Língua Portuguesa pela UF e ex-lexicógrafo-chefe, né, da Academia Brasileira de Letras. E eu apresento aqui a minha justificativa para essa moção de aplauso e reconhecimento ao professor Sérgio de Carvalho Pachá. Gostaria apenas de ler essa moção publicamente. Um dos fatores mais essenciais para a sobrevivência de uma nação é o cultivo de seu idioma, que tem sua máxima expressão nas obras literárias que nela se produz. Nesse sentido, zelar pela preservação do legado cultural brasileiro, bem como transmitir o conhecimento das raízes e evolução de nossa língua portuguesa e sua gramática, não apenas são tarefas das mais valorosas, mas adquirem a verdadeira dimensão de uma missão sagrada. Ao longo de 5 décadas de magistério, o professor Sérgio de Carvalho Pachá tem atuado como um verdadeiro herói da cultura, brilhante latinista, filólogo, literato, conferencista e poeta. Pachá destacou-se pelos serviços de lexicógrafo que prestou à Academia Brasileira de Letras entre os anos de 2002 e 2009, defendendo com tenacidade nossa tradição linguística e literária
e sua continuidade em relação à língua e tradição portuguesa. E educou gerações de estudantes universitários, ensinando a língua portuguesa, literatura brasileira e portuguesa, latim, francês, inglês e filologia. É autor de reconhecidas e elogiosas teses sobre Camões e Padre Antônio Vieira e tradutor de diversas obras das mais diversas línguas para o português. A homenagem que ora propõe tem, portanto, como função primordial o reconhecimento público do esforço e da gigantesca obra pedagógica e intelectual daquele que alguns consideram o mais erudito de todos os brasileiros vivos, cujo trabalho é símbolo da preocupação que esta casa deveria cada vez mais manifestar pela educação, pela cultura e pelo idioma pátrio. Foi por isso, professor Sérgio Pachá, que eu, no ano de 2019, protocolei esta moção de aplauso e reconhecimento pelo fato de o senhor inspirar a tantos, como me inspira diretamente pela envergadura intelectual e moral que o senhor tem e também por toda a contribuição que, durante tanto tempo, o senhor deu a essa geração e também tenho certeza que inspira as próximas gerações. Então, queria, nesse tempo, né, que eu estou falando diretamente do meu elemento de audiência pública, eu queria fazer essa leitura da moção de aplauso que lhe fiz no ano de 2019. E agora, adentrando, superada essa quebra de protocolo rápida, agora adentrando as perguntas, eu tenho aqui algumas perguntas. Uma delas é a do Pedro Rodrigo Alves, que faz a seguinte pergunta ao professor Sidney. É compreensível que não se possa modificar o idioma por decreto ou lei, mas então não seria inadequado também querer perpetuar a língua através dos mesmos mecanismos de leis ou decretos? Professor Sidney, essa pergunta é direcionada ao senhor. Por favor, fique à vontade para responder. Bom, antes de tudo, deixe-me só fazer a seguinte observação. O professor Sérgio precisou retirar-se da sala, foi justamente no momento desta bela moção, mas certamente daqui a pouco saberá e ficará muito satisfeito com esta homenagem que é justíssima. Pois muito bem, com relação à pergunta, vale dizer o seguinte: antes de tudo, é preciso definir o que é uma lei, o que é um decreto. Numa sociedade razoável, os legisladores, já o sabemos desde Aristóteles, eles não legislam contra a natureza das coisas. E a natureza é aquilo, na definição do próprio Aristóteles, que sempre ou quase sempre alcança o mesmo fim a partir dos seus próprios princípios intrínsecos. A língua, não só a portuguesa, como qualquer língua, ela tem uma índole. Os gramáticos, eles registram, codificam esta índole pelos fatos da linguagem que se espraiam geograficamente e no tempo. Então, há uma natureza. Flexionam-se certos verbos em português por conta desta índole, e não porque o gramático X, Y ou Z decretou numa noite de eclipse que, a partir daquela noite, as flexões de verbos irregulares mudariam. Então, antes de tudo, é preciso dizer o seguinte: uma coisa é a tentativa de impor uma lei que vai contra a natureza do próprio idioma. Outra coisa é propor medidas numa lei que protejam a natureza desse mesmo idioma. Então, são coisas distintas. Não estamos aqui, a deputada Cristonieto, Vossa Excelência não está querendo impor nada. A senhora está querendo, com este PL, defender algo que já é um fato consignado, que é a língua portuguesa. Então, em resposta à pessoa que perguntou, fique dito isto. Uma coisa é legislar de acordo com a natureza, ou seja, com o ser que nós observamos na realidade. É o justnaturalismo clássico que hoje não está em voga, infelizmente, e por isso o positivismo jurídico impera, e muitos dos excelentíssimos ministros das mais diversas cortes, inclusive da Suprema, eles praticam este positivismo jurídico, no chamado neoconstitucionalismo, e muitas vezes, creio que, sem o saber,
Estou aqui não emitindo uma opinião, e sim constatando um fato. Sem o saber, eles acabam por interpretar a norma constitucional, muitas vezes sem olhar para a natureza da coisa interpretada. Então, a natureza das coisas é o que é, e não o que nós gostaríamos que ela fosse. Então, não tentemos aqui, novamente, em resposta à pessoa que me indagou, fique dito, o que se quer aqui não é impor nenhuma mudança por lei, é apenas preservar o que já está consignado, o que é muito diferente de tentar torcer a língua para fazê-la dizer o que ela não diz naturalmente, porque A, B ou C tem crises de identidade cromossômica, digamos assim. Então, eu acho que com isso fica respondido. Ninguém aqui está tentando defender a imposição de nada, e sim apenas que a natureza siga o seu curso, a natureza da língua. Perfeito esclarecimento, professor Sidney. Agradeço muitíssimo por essa intervenção, por essa explicação maravilhosa. Temos mais uma pergunta que não foi direcionada a nenhum debatedor, nenhum expositor diretamente, mas abro aqui para quem quiser respondê-la. E a pergunta é do Gustavo Henrique, e ele diz o seguinte, acho que ele trouxe, na verdade, um caso concreto, né? E aí, ao final, ele faz uma pergunta. A pergunta é assim, se minha filha se perde no shopping e vou pedir ajuda para encontrá-la, irei falar, me ajude a encontrar Mexfili? Vou ter que falar mais uma frase para as pessoas entenderem que é uma menina, pois não daria para saber se é menino ou menina. Se mudar para neutro, como eu vou me referir a ela ou a mulher? Vou ter que falar aquele ser mulher ou aquele objeto voltado à mulher? Ou vão querer banir a mulher também? Eis o caso concreto com a pergunta ao final, feita pelo Gustavo Henrique, e aqui eu abro para quem quiser responder ou fazer contribuições também à pergunta que foi feita pelo Gustavo Henrique. Posso fazer um comentário sobre isso? Pois não, claro. Essa pergunta, né, é um exemplo, né, exatamente do que poderia acontecer quando você deturpa, né, a simbologia dos elementos da linguagem. É exatamente isso, né? Isso é um exemplo pequenininho. Você perde eficiência, você perde clareza, começa a ficar tudo nebuloso. Só que a coisa nunca para por aí, né? Se tem alguma coisa que a gente já deve ter aprendido historicamente pelas tentativas de avanço das pautas de regressão civilizacional, normalmente associadas à esquerda, eles nunca estão satisfeitos. Então, pode ter certeza que a coisa sempre pioraria. O que começa com um gênero neutro no momento vai chegar exatamente no lugar lá onde Orwell postulou, lá naquela simulação dele. Então, é uma porta, né, de destruição, é uma verdadeira tampa de esgoto que a gente estaria jogando para dentro da nossa capacidade de cognição, né? Então, é um exemplo bom, ele está falando, está corretamente. Mas, Gustavo, qual é a resposta? A resposta é que isso não vai acontecer, meu amigo. Né? Você não vai precisar falar desse jeito, você vai salvar a sua filha dizendo assim, olha, minha filha se perdeu, ela se chama Maria, então procurem ela e vai dar tudo certo, porque a gente está aqui justamente para impedir que esse tipo de estrovenga prospere. Um abraço. Perfeitamente, professor Eduardo. E aqui consulto se mais alguém gostaria de fazer algum acréscimo ao que foi dito, algum adendo. Professor Sidney, professor Sérgio. Poderia fazer um comentário? Professora, claro, por favor, professora. É porque ele falou de mulher, né? Então eu falei, bom, vamos ver o que eu poderia contribuir aqui também. Na verdade, eu acho interessante porque a própria proposta de linguagem inclusiva poderia ensejar em algum momento que se perca essa inflexão do gênero feminino, porque, na verdade, a gente tem a inflexão de gênero basicamente no feminino, né? Então, assim, é claramente uma realidade que, bom, a gente, pela língua, está refletindo a realidade da existência de homens e mulheres. Então, eu sou uma professora. Quantas pessoas, quantas mulheres podem se sentir aí justamente nesses movimentos aí todos que defendem
igualdade, ou equanimidade, ou equidade, seja como for, elas poderiam também se sentir bastante excluídas e emocionalmente ofendidas de serem chamadas de uma professora, ao invés de uma professora. Eu sou uma mulher, uma professora. É interessante porque tanto se força a barra para falar presidenta, para o ente que preside, né, que é uma mulher, e aí, de repente, você pode perder isso também no caso das mulheres, né? Então, eu acho que há perigos aí, sim, a gente precisa estar muito atento a esse elemento e justamente entender que se algumas pessoas se sentem ofendidas com o uso da linguagem dessa ou daquela forma, a imposição de uma forma de linguagem que deixe de fazê-las sentir-se ofendidas pode ofender a outros, né? E o caso das mulheres é um caso com um potencial bem grande aí de perda. Que eu gostaria de comentar. Perfeitamente, professora Tânia. Deseja fazer uso da palavra, o professor Sidney ou o professor Sérgio Pachá, para apresentar algo? Só queria acrescentar uma coisa, deputada. Uma sociedade de pessoas que estão de prontidão para sentirem-se ofendidas é uma sociedade de conformação tirânica. A linguagem não está aí para agradar-nos ou desagradar-nos, e sim para expressar a realidade, a natureza das coisas. Nada pior, nós estamos gerando, das últimas décadas, pessoas podres de mimadas, que inclusive é o título de um livro contemporâneo. A sociedade de podres de mimados é uma sociedade de mini-tiranetes prontamente, digamos assim, prontos a se ofenderem por qualquer ai-ui-ui, e se o legislativo não puser uma barreira a estas susceptibilidades hiperferidas, nós vamos ver a convulsão social chegar mais cedo do que nós gostaríamos de ver. Nós não queremos a convulsão social. Então, por esta razão também, estas pessoas que propõem a chamada o gênero neutro, que nem é gênero nem é neutro, né? É uma aberração. Se perguntarmos a elas qual é a definição de gênero como um dos 5 predicáveis de Aristóteles, a maioria delas terá uma concussão cerebral. Então, não sabe nem o que é gênero, nem o que é neutralidade. Nem conhece Aristóteles. Né? Então, podem sorrir, né? Aliás, o sorriso ainda não é inconstitucional. Alguns podem querer criminalizar o sorriso, porém, assim, nós, ainda que o mundo se acabe, estamos aqui para defender o bom senso, aquilo que o professor Eduardo Vieira, citando o Nelson Rodrigues, chamou de óbvio ululante. Chegamos ao momento em que é preciso defender no legislativo que a grama é verde, que o azul azuleja, que pau é pau, né? E pau não é pedra. Então, este pobre homem que se visse compelido a explicar que a sua filha é um transgênero, ele não conseguiria fazer-se entender. Esta proposição de linguagem neutra é inexequível. Ela não se aplica, é inaplicável na realidade. Então, era isso só que eu gostaria de acrescentar. Agradeço uma vez mais, em meu nome e em nome do professor Sérgio, que retornou aqui ao recinto, pelo convite. Estamos aqui sempre à disposição quando se tratar de defender a língua portuguesa. É a língua oficial do Brasil, ela não está aqui para satisfazer ou não as loucuras ideológicas do grupo A, B ou C. Agradeço muitíssimo, professor Sidney, pela sua intervenção, pelo adendo maravilhoso que o senhor fez. E agora a gente já está passando para a parte final da nossa audiência pública e gostaria de passar a palavra, já que não há deputados inscritos e também foram encerradas as interpelações, eu passaria a palavra aos senhores expositores para as suas considerações finais, pela ordem que nós começamos. Né? Então, por favor, primeiro eu gostaria de passar a palavra para o nosso lexicógrafo, né? O maior, eu diria, lexicógrafo que a Academia Brasileira de Letras já teve, e este alguém é o professor Sérgio Pachá. Por favor, professor Sérgio, para as suas considerações finais.
Eu gostaria apenas de dizer que eu faço minhas integralmente, sem tirar nem pôr, as considerações que meu amigo Sidney acaba de fazer. Eu estou plenamente de acordo com o que ele diz no começo, no meio e no fim. Era só isso, e aproveito para agradecer esta oportunidade de dar uma pequena contribuição para o esclarecimento desse problema que criaram ex nihilo. Muito obrigado. Nós é que agradecemos mais uma vez, professor Sérgio Pachá. Inclusive, depois eu passo para o senhor a moção de aplauso que nós lemos aqui há pouco, inclusive deixando claro que submeti à Comissão de Educação no ano de 2019. Então, moção de aplauso e reconhecimento ao seu trabalho, ao trabalho desenvolvido pelo senhor à frente da Academia Brasileira de Letras e também pela influência que o senhor tem cada vez mais nas gerações. Eu tenho certeza que o senhor inspirará a muitos outros professores, enfim, pessoas influentes na literatura e por toda a sua envergadura intelectual, inclusive. Tá certo, professor? Então, depois eu passo para o senhor essa moção. E agora eu gostaria de passar para as considerações finais, o brilhante professor Sidney Silveira. Bom, deputada, Vossa Excelência, a Vossa Excelência, eu reitero o meu agradecimento pelo convite, coloco-me à disposição para aqui voltar toda vez que este convite for repetido, e o essencial do que tínhamos a dizer já foi dito e com a ênfase que, a meu ver, era absolutamente necessária. Nós devemos colocar estes grupos que defendem tal tipo de aberração no seu devido lugar, ou seja, chamando-os de, como fez a Camille Paglia nos Estados Unidos, ridículos. Então, o ridículo não pode transformar-se em lei, porque no dia em que isto acontecer, a bondade terá virado uma impossibilidade sociológica. Então, fique aqui. Infelizmente, não tivemos objeções, né? Gostávamos muito de lidar com elas. Infelizmente, parece que ninguém se sentiu encorajado para fazer essas objeções. Estaríamos aqui com toda a alegria para responder, mas creio que vai ficar na TV Câmara ou em algum lugar este vídeo, então as pessoas vão poder acessar, e volta e meia, quando surgirem os comentários, eu terei a alegria, a satisfação de ir lá para responder. Grande abraço a todos aí, que Deus nos abençoe. Muito obrigada, professor Sidney, pela sua participação. Também agradeço ao professor Sérgio Pachá, como já o fiz anteriormente. E agora passo as considerações finais ao ilustre professor Eduardo Vieira. Meus agradecimentos à deputada Cristo Nieto pelo convite. Foi uma honra danada estar aqui no mesmo local, né, que o professor Sidney, o professor Sérgio e a professora Tânia. Enfim, é uma honra enorme. Eu acho que a defesa da nossa língua é uma coisa realmente fundamental, né? Eu estou lendo os comentários aqui, eu estou vendo a turma está começando já a reagir, né? A nossa extraordinariamente pacífica, né? E plácida e tranquila defesa do direito de usar a norma culta nas nossas escolas, né? É simples, um simples esforço de preservação. Evidentemente, isso deve ser feito de forma legislativa, né? Justamente porque o lado de lá trabalha arduamente para fazer essas mesmas imposições no mesmo formato legislativo. Então, é uma proteção, nesse caso, preemptiva e muito adequada. Estamos juntos, né? E a gente vai, sem dúvida alguma, conseguir sucesso na preservação do nosso capital linguístico. Muito obrigado a todos, um prazer enorme, uma honra danada e sucesso, Cris, no seu trabalho, que é ótimo, viu? Muito obrigado. Agradeço a deferência, professor Eduardo Vieira, agradeço também a sua participação e também a toda a exposição que foi feita. E agora passo adiante para as considerações finais a ilustre professora Tânia, a quem também agradeço pela participação aqui na nossa audiência pública.
Eu que agradeço demais. Imagina que honra, né, estar entre esses grandes conhecedores da língua portuguesa, do que envolve a construção linguística, né, da nossa a língua é a nossa pátria também, né? Minha pátria é minha língua, então isso reflete muito a forma como eu enxergo a língua portuguesa, tanto quanto devemos preservar a nossa pátria, devemos preservar a nossa língua. E quero parabenizar a deputada Cristonieto. Essa iniciativa foi muito relevante, como eu disse anteriormente, é um instrumento que temos. Pode parecer paradoxal você combater uma burocracia com outra, mas é justamente o que dizia o Eduardo Vieira. É o que temos, né? Podemos contar com esse instrumento que é valioso, muito relevante, muito importante, e que, de certa forma, tem como intuito apenas preservar essa riqueza que nós temos na nossa língua portuguesa. Na língua portuguesa brasileira, mais especificamente, né? Na língua portuguesa como um todo, mas temos as nossas especificidades também, temos a nossa realidade linguística do Brasil com a sua diversidade tão grande, tão bonita, as nossas próprias complexidades dentro desse grande universo que é a língua portuguesa, né? Eu acho muito bonito também termos o que é nosso e como isso nos mostra ao mundo, né? Como isso revela o Brasil ao mundo também, essa língua melodiosa, eu assim, no contato que eu tenho com outros idiomas, eu tenho um orgulho danado de falar português brasileiro. Às vezes é cantar português brasileiro, né? Tanto que eu, quando falo outros idiomas, às vezes falo com sotaque mineiro, meio baianeiro, porque eu sou do norte de Minas, então eu vou falar inglês, eu falo também cantando, isso já foi observado por algumas pessoas. Isso é tão bonito, isso precisa ser preservado, sim. Isso está na nossa natureza também, né, como povo brasileiro. Então, agradeço demais por essa oportunidade e, então, mais uma vez, parabenizo a deputada por essa iniciativa e acredito que realmente não prosperem essas iniciativas arbitrárias de alteração, assim, rezemos por isso, né? E que realmente as pessoas caiam em si e cheguem a uma resposta lógica, racional, para isso que, né, como o Ralph Keyes chama de pós-verdade, né, já que a verdade não interessa tanto a essas pessoas, mas que, pelo menos, se o argumento é emocional, pensem nas outras que se sentirão excluídas com esse tipo de imposição também, né? Então, agradeço demais e estou muito feliz de ter participado desta ocasião. Muito obrigada, professora Tânia, pela sua valiosa contribuição. Tudo aquilo que foi dito, falado aqui nessa audiência pública, tenho certeza que muito nos enriqueceu. E eu tenho certeza também que aquilo que é ridículo jamais se tornará ridículo, porque isso seria uma das maiores aberrações. Então, vamos proteger, sim, sempre a nossa língua, de fato, esse idioma que é imaterial, um patrimônio, né, cultural e imaterial, e estamos aqui com o nosso projeto de lei, o 211/2021, com essa intenção de estabelecer essas medidas protetivas ao nosso idioma. E, com certeza, essa audiência pública foi nessa linha, né, para considerar e para fulminar aquilo que se convencionou chamar de linguagem neutra, porque, de fato, isso é estapafúrdio, precisava dizer isso. E antes de encerrar os trabalhos, eu agradeço aos senhores palestrantes pela brilhante contribuição a esta audiência pública, assim como pela presença de todos, e convido para a reunião extraordinária deliberativa a ser realizada na próxima quarta-feira, dia 16/6/2021, às 9 horas da manhã, para apreciação dos itens da pauta. Está encerrada a presente reunião. Deus abençoe a todos.